Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos, pai contra filho, e filho contra o pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se o fogo de Deus estiver aceso no nosso coração, não vai ter divisão. Né? Porque a gente não vai dividir, a gente vai somar. A gente vai aderir ao outro e ensinar o outro a viver esta graça. Né? Mas Jesus está dizendo que se o fogo estiver um pouco abaixo, meio fumegando ainda, aí traz divisão. Porque o outro não compreende o amor de Deus. As divisões que acontecem no nosso coração é porque o amor de Deus em nós está abaixo do nível. Né? Está lá na linha da pobreza. Às vezes a gente mantém a nossa chama de amor fumegando, né? Está igual aquela velhinha de 7 dias que você quase custa ver o fogo dela, não é? Você olha assim, para será que está acesa, até você vai lá bem pertinho assim para ver se está acesa. Às vezes, essa chama de Deus em nós está quase fumegando só. Porque as atitudes nossas são essas, né, de trazer divisão entre nós. E por isso Jesus está dizendo, essa divisão vem por causa de quê? Porque a chama de amor não está acesa em plenitude no nosso coração. Porque o dia que ela estiver acesa, cada uma pessoa ocupa um lugar no nosso coração e que não vai ter fim. Porque nós estamos rebustecidos no amor de Deus, como mostra a primeira leitura. Né? Estamos rebustecidos, fortalecidos em Deus, de tal forma, né, por isso que vem aí a palavra robô. Né? O rebustecido é uma energia de Deus tão grande, tão forte, que não tem fim. Né? Como que um robô que vai trabalhando e nunca cansa. Né? Não cansa. Nada cansa um robô, porque ele faz tudo aquilo sistematicamente, né? E aquilo é algo que não causa dano a ele. Por quê? Porque é uma força que está dentro daquela máquina que parece que não tem fim. Então, assim também mostra Deus que o amor dele, as graças dele em nós, a força dele em nós, é tão grande que a gente jamais cansaria, jamais esgotaria as nossas forças. Né? A gente vê uma pessoa como a de hoje, Frei Galvão, né, que é 82 anos. E a gente vê assim, a força dessas pessoas. Às vezes eu fico vendo, né, a vontade daqueles que estão na idade já bem avançada, querer fazer as mesmas coisas que fazia 20 anos atrás, né? 30 anos atrás. Parece que aquela força não acaba. A força interior é a mesma, né? Mantém, parece que um pique forte. Às vezes eu fico lá vendo
Padre Jonas, porque a vontade de pregar, de falar, de evangelizar, de anunciar, aquela força interior é a mesma, né? Mantém quase que o mesmo nível. Se pudesse, estaria fazendo as mesmas coisas. Esta força de Deus que ele está dizendo, que São Paulo hoje nos mostra, que a gente dobra o joelho, né, para ser rebustecido no Espírito, como uma força do homem interior. E o Salmo de hoje vai dizer que esta força, esta graça, ela dura para sempre. O Salmo diz, olha, esta força é inesgotável. Quanto mais a gente usa, mais aumenta, né? As graças de Deus em nós, assim, quanto mais a gente usa, mais ela vai aumentando. Ela não diminui, pelo contrário, ela aumenta. É como uma cisterna, quanto mais tira água, mais a água dá. Mas se você não mexer na cisterna e deixar ela paradinha, a água fica naquele nível. Mas se você tira a água, aquela água volta para o nível, nunca diminui. Mantém, né, aquela pressão natural, porque esta força de Deus que Ele está dizendo, que vai mover nosso coração, vai dizer, feliz o povo cujo Deus age assim no seu coração. Feliz o homem, feliz a nação, por isso a nação que escolheu, e Deus escolheu essa nação por sua herança. Então, que o olhar do Senhor pouse sobre nós nesta graça, que a gente deixa-se rebustecer neste amor de Deus, para quê? Para que assim toda a caridade, toda a delicadeza, toda a bondade, toda a doçura que está nos santos, esteja em nós. Ela que vai fazer essa graça acontecer, de não trazer divisão, porque a divisão ela chega por causa disso, porque o pai, meu filho, vai para a igreja, vai rezar, larga essa situação, aí às vezes a gente vai dar ouvido aos falsos amigos. Aí vai dar ouvido àquele que te leva para beber, te leva para fumar, te leva para xingar, te leva para falar mal, te leva para caluniar, te leva para roubar, te leva para beber, drogar. Olha, a gente larga, já traz divisão, porque o pai não vai para a igreja, reza, seja um homem digno, estuda, a pessoa não dá ouvido. Às vezes o filho não dá ouvido ao pai, mas dá ouvido ao falso amigo. Às vezes a mãe fala com a filha, minha filha, essa pessoa não serve, esse homem ou essa situação não serve para a sua vida, larga a mão disso, isso vai te tornar indigna. Olha, vai rezar, vai para o grupo, vai para o grupo de jovem, vai para lá, para o grupo da oração, né? Vai para a igreja, e você está largando tudo por essa vida aí que não vai te levar a nada. Aí a filha fica com raiva da mãe, né? Olha, fica com raiva, né? Parece que a mãe está incomodando, mas vai dar ouvido às falsas amigas, né? Porque vai viver uma vida mentirosa, uma vida enganadora, uma vida falsa, né? De falsidades. Por isso Jesus está dizendo, quando o amor de Deus não está em nós, existe divisão. Quer saber por que está dividido? Porque está faltando, o amor de Deus está faltando, as graças de Deus no meu coração. Por isso que a gente está dividido um contra o outro. Aí vira um balaio de gato, né? Tem casa que parece um balaio de gato. Ninguém pode falar um com o outro, não pode às vezes nem olhar para o outro, né? Se olhar já incomoda. Por que está me olhando? Ah, está me olhando atravessado, está me olhando de tal jeito. A gente começa a criar imaginação no nosso coração, porque o outro olhou, ou porque o outro não olhou, porque o outro falou, porque o outro não falou. Também te briga até porque o outro que não fala. Ah, eu falei com ele e nem respondeu. Pronto, já virou briga, né? Quando o amor de Deus está embaixo de nós, todas as divisões, Jesus está dizendo que vai chegar. Ele está dizendo, olha, esse é o problema. Este é o grande problema na nossa vida e que eu preciso aprender a viver. Nora e sogra, ai, como a minha nora. Que a mãe quer que a nora faça tudo o que ela faz, às vezes, né? Quer que
Mas a nora não vai fazer, vai tratar o filho dela do jeito dela, não é do jeito da sogra, né? E por causa deste amor que a mãe tem pelo filho, aí já vira uma confusão, né? Traz também o genro com o sogro, com a sogra, porque quer que o genro trata a filha dele como ele trata. Mas a filha dele casou com ele sabendo da medida do amor dele, né? Então, a medida do amor é a medida de Deus no nosso coração. Quanto mais Deus, mais amor. Quanto menos Deus, menos amor. Então, nós temos que ter essa dinâmica dentro do nosso coração. Quanto mais Deus, mais eu trago união. Mais eu sou acessível. Mais eu tenho docilidade, mais eu tenho mansidão, mais eu tenho humildade, mais eu tenho bondade. Está aqui Frei Galvão mostrando, né? Quanto mais Deus eu vivo, mais eu vou espalhar alegria perto dos outros, né? Quanto menos Deus, mais divisão, mais problema, mais encrenca, bem dizer as palavras, né? Que às vezes a gente traz encrenca. Tudo encrenca com a gente, né? Tudo dá motivo de briga e confusão, qualquer coisa, né? Até o jeito do outro sentar perto da gente. Às vezes, quando eu fui para a igreja, eu ficava lá atrás, lá na porta. E aí, as pessoas ficavam conversando. E aí, eu mudei um pouquinho, vim para mais ou menos, lá um pouquinho para trás. Ali. Sentei lá. Mas aí tinha uma senhora que ficava mexendo no banco. Aí eu falei, nossa, eu saí lá de trás por causa da conversa, eu tenho essa senhora aqui. Aí vim um pouquinho mais para o meio da igreja. Aí tinha que a senhora ficar abanando aquele papelzinho da nossa igreja, como é que chama? O folheto. Ficava abanando o folheto, né? Parece que está com muito calor, ficava tchan, 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 tchan. Aí eu falei, meu Deus do céu, saí lá de trás, vim para cá, agora tem esse folheto. Aí sentei mais ou menos ali, quase perto. Aí a mulher que eu sentei perto tinha uma sacolinha de plástico. Aí ficava mexendo na sacolinha de plástico. Falei, meu Deus do céu, saí lá de trás, agora tem essa sacola de plástico aqui. E a mulher toda hora enfiava a mão na sacola de plástico e mexia na sacola de plástico, né? Aí eu sentei bem na frente aqui. Falei, agora eu quero sentar na frente que ninguém me incomoda. Aí foi o dia que fui mais incomodado, porque a mulher da igreja chegou perto de mim e falou assim, você não pode fazer a leitura? Pronto, aí, tá vendo? Você pensa que você vai desacomodar, Deus te acomoda na vida dele. Quanto mais perto de Deus, mais Ele traz você para as virtudes dele, né? Aí eu comecei, aquele dia que eu cheguei lá para fazer leitura, eu estava acostumado a ler, mas eu fiquei tão nervoso que eu acho que eu pulei umas 3 linhas. Porque eu não conseguia enxergar a leitura aqui. Porque falar de Deus não é fácil, né? Esparramar Deus para os amigos, para as pessoas, fazer essas atitudes acontecer na nossa vida não é muito fácil. Por quê? Porque a gente está acostumado a viver de divisão. Amar é um exercício muito grande, muito exigente conosco, né? Amar você tem que ter essa riqueza dentro de você todo dia, né? Fiquei impressionado quando eu vi isso aqui. Caridade, delicadeza, bondade, doçura. Eu falei, meu Deus, eu estou longe demais. Olha, eu estou muito longe do céu. Fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, eu estou longe demais. Eu tenho que fazer muito exercício ainda para mim chegar até o purgatório. Porque eu olhei aqui e falei, se esse homem teve todas essas situações na sua vida e por toda a vida, imagina o que eu preciso fazer. Eu falei, meu Deus, aonde está a minha delicadeza? Porque eu sou grosso. Então eu fico olhando assim e falo, meu Deus, os santos se especializaram nas riquezas e nas virtudes de Deus dentro de si. E quanto é necessário a gente fazer isso para que não haja divisão conosco, né? Se a gente quiser espalhar alegria, nós vamos ter que aprender como santos, né? Como Ele. Hoje o Senhor está nos ensinando. Como é que eu gostaria que o amor de Deus estivesse aceso no seu coração. Porque as divisões desapareceriam do meio de nós.
de perto de nós. Então vamos pedir que Ele reacenda essa chama de amor no nosso coração. Fecha teus olhos um instantezinho. Vamos pedir essa graça hoje, que o Senhor possa nos rebustecer com a sua força, com a sua graça, com o seu amor, para que assim nós tenhamos esta força de Deus, nós não trazemos mais divisão no nosso coração, mas a união, a graça, a alegria de estarmos juntos, de caminharmos juntos, aonde não vai haver divisão entre nós e nosso irmão, nós e nossa família, aqueles que Deus coloca perto de nós, para que toda divisão seja dissipada pelo amor de Deus que Ele coloca no nosso coração. Que o Espírito Santo que nos dá esta riqueza, nos enche hoje com toda a força do céu, para que onde há tristeza dentro de nós, as mágoas, as revoltas, as decepções, as divisões, que Deus hoje coloca a união, a bondade, a caridade, a alegria, essa docilidade que estava, essa delicadeza, essa bondade, essa doçura no nosso coração no dia de hoje. Para que assim nós não sejamos motivo de divisão, mas de reacender a chama do amor no coração do outro, a chama de Deus no coração das pessoas, também rebustecê-las com o nosso amor. Nós te pedimos essa graça hoje, Senhor, para que neste dia que nós celebramos Frei Galvão, nós possamos aprender com ele a espalhar esse amor de Deus em todos os lugares. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.